Boa tarde aí no Brasil, boa tarde. Aqui também já é boa tarde, aqui é meio-dia agora. Esperar vocês entrarem pra gente fazer a nossa live, 10 lições para o sucesso financeiro. Minha primeira live aqui no meu Insta. Tão feliz de estar aqui com vocês. Ei, meus amores, boa tarde. Ai, boa tarde, Dri. Boa tarde, Bela. Gente, Ei, Dri, boa tarde, tia, tudo bem? Até minha tia tá na live, gente. Essa live aqui hoje é a primeira aqui no meu Insta, então tô muito feliz de poder compartilhar com vocês aqui um pouco do meu conhecimento. Essa virada de ano pra mim tá sendo uma virada muito diferente, né? Primeiro que tá chegando a nossa filha, a Bela, então tá mudando muito a minha cabeça. E toda entrada de ano a gente fica bem reflexivo, né? Bem pensativo. Quais são as expectativas que a gente tem pro ano, o que a gente quer pro ano. E esse ano, uma das metas que eu tenho aqui é poder compartilhar com vocês. Eu e a Thalia, sabe que a Thalia é minha sócia numa das empresas, né? E aí a Vi falou comigo assim no início do ano, a gente conversando, ela falou assim, a gente tem que usar nosso Instagram, a gente tem que compartilhar o nosso conhecimento aqui também, nossos pessoais, né? A gente usa muito o nosso, da empresa, da Vise, mas o nosso pessoal a gente não usa e ela me incentivou. E aí eu vou começar a compartilhar com vocês aqui também um pouco da minha experiência da vida financeira, né? Então sejam muito bem-vindas quem tá entrando aí para poder participar comigo. Eu quero passar para vocês assim as maiores lições que eu tive até hoje, o que fez diferença na minha vida financeira. Aproveitando com a mentoria que eu tive essa semana, que vocês viram aí, eu fui numa mentoria terça e quinta fui numa palestra do Kaiser. E eu achei muito legal e várias coisas que ele falou me fizeram refletir muito sobre... então, quando ele falava as coisas, eu falava assim, então agora eu entendi o porquê que eu tive sucesso nessa área, o que foi que eu fiz, e eu consegui juntar isso, eu fiquei pensando como que eu ia passar isso pra vocês, juntar isso em 10 lições. Então, assim, eu achei que ia dar, eu falei, não, vou tentar fazer menor, mas eu não consigo fazer coisa pequena, né, gente? Aí eu começo a colocar, enfim, deu 10. Então aqui tá condensado realmente o que fez diferença na minha vida financeira, as lições que eu tive durante esses anos todos, para poder conseguir compartilhar com vocês, tá? Espero que vocês gostem. Quem puder encaminhar aí essa live para pessoas que vocês conhecem, que tá precisando escutar um pouco de parte financeira, né? Que às vezes reclama, enfim, não. A gente tá aqui hoje para poder pensar em coisas novas, pensar em estratégias para vocês conseguirem crescer os negócios. Tem muita gente que tem negócio aqui, né? Mas crescer realmente na vida financeira de vocês, independente se tem negócio ou não. Tanto que essa live, eu ia fazer uma live puxada para negócios, mas eu resolvi dividir. Primeira live que eu vou fazer vai ser para a vida financeira, porque eu acho que a nossa vida financeira pessoal, ela é refletida através do nosso negócio. Então, a gente tem que organizar nossa cabeça na vida financeira pessoal, porque se a gente não tiver com a cabeça organizada na vida financeira pessoal, ou a gente mata a empresa, né? Não tem outra opção. Ou a gente mata a empresa, ou a gente mata a empresa. Então, a gente tem que estar organizado na vida financeira pessoal. Então, eu vou fazer parte financeira pessoal hoje e depois eu marco uma outra com vocês sobre as maiores lições para os negócios, que também é o que a gente aplica muito, tanto eu aplico na Bruelo, quando eu e a Thalia aplica na Vise, e juntou um pouco com a mentoria também, o que ele falou que eu achei super legal, e aí eu vou compartilhar com vocês em outra live, tá? Então hoje nós vamos falar sobre vida financeira. Pessoal, pega caneta, papel, porque eu acho que vocês vão querer anotar algumas coisas que eu vou falar aqui hoje. São 10. Eu espero que vocês consigam virar a chavinha para algumas. A gente, sempre quando a gente tá aprendendo alguma coisa, às vezes a pessoa fala que a gente até sabe, ou às vezes é uma coisa muito nova, mas a gente não tá aplicando também, enfim. Então, espero que vocês apliquem, não só fiquem no que eu vou falar. Por favor, eu quero que vocês apliquem e depois me contem se vocês tiveram resultado, combinado? Tá, então encaminha aí pra mais pessoas. Eu tô vendo que tem uns alunos da Vise que falou, compartilha, alunos, compartilhem aí também. E minha família também que tá chegando aí, né? Primeira minha aqui, gente, vamos lá. Pra começar, eu não sei se vocês sabem, né? Eu sou coach financeira, eu fiz formação de coach financeiro, já tem, sei lá, uns 4, 5 anos, já tem alguns anos. Por que eu fiz essa formação? Na época eu falei assim, gente, eu sei, a gente sempre sabe os nossos dons e talentos, muito porque as pessoas falam pra gente, né? E as pessoas falavam assim, nossa, Bruna, você é muito boa no financeiro. E desde pequenininha, minhas melhores notas eram matemática. Desde pequenininha, desde 9 anos, vocês sabem que eu trabalho desde cedo, né? Desde pequena. E
tudo que eu adquiri foi muito da minha consciência financeira. E aí, as pessoas falam, você é muito bom no financeiro, você tem que falar mais sobre isso. E aí eu fui resolver fazer o coach financeiro. Mas acabou que eu não apliquei isso para poder conseguir coachear alguém. Eu achei que a formação que eu fiz agregou muito. E hoje acaba que eu uso nas empresas, uso quando eu vou fazer alguma live, quando eu vou explicar para alguém alguma parte financeira, eu uso, mas não aplico assim diretamente. Então, as finanças estão na minha veia já desde pequena. É um talento que Deus me deu e eu quero honrá-lo e poder compartilhar com vocês. Cada um de nós tem uma fortaleza, né? A gente tem que conhecer a gente. E a minha é a parte financeira. Então, por isso eu quero muito compartilhar isso com vocês. E aí, gente, antes de começar, na verdade, já começando, tá? A primeira lição pra gente ter sucesso na vida financeira é a gente colocar tudo nas mãos de Deus, né? A gente agradecer, a gente compartilhar com Deus os nossos planos, os nossos sonhos, pedir para Ele poder participar dos nossos projetos. Sem Deus nós não somos nada, sem Jesus nós não somos nada. E aí, antes de tudo, eu sempre oro antes de fazer qualquer coisa, antes de fazer live com todo mundo, enfim. Mas eu não orei antes, eu deixei para orar aqui com vocês. Então eu vou orar, quem puder compartilhar, orar comigo aí também juntas, tá? Deus, obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, pela Tua presença, Senhor, em tudo que a gente faz, pelo Teu amor, pela Tua paz que nos cerca, pela Tua sabedoria, Pai, pelo Teu Espírito Santo que está presente nas nossas vidas, em tudo que a gente faz. Obrigada, Pai, por essa live de hoje, pelas pessoas que estão aqui comigo. Eu sei que quem está aqui é para que estar, é para escutar a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fala através da minha vida, que elas possam sair dessa live, Senhor, hoje, eles também, com a visão transformada, com mais esperança, com mais confiança, com menos medo, com mais fé, sabendo que a parte financeira é uma das partes da nossa vida e que o Senhor também tem o poder de mudar, tem o poder de controlar, tem o poder de transformar o que a gente sonha. Muito obrigada por tudo, que o Senhor me conduza nessa live. Amém. Então, a primeira lição, tudo que a gente faz na vida antes de qualquer coisa, entregue nas mãos do Senhor. Não vai existir, gente, força de trabalho, força de estudo, tudo que vocês quiserem fazer na vida. Vocês podem, tentar fazer num book, mas quando a gente tem Deus na nossa frente, tem Deus conduzindo nossos projetos, as coisas evoluem, as coisas fluem de uma forma assim, incontrolável, porque o que vem dele é muito melhor do que a gente espera, né? Os sonhos de Deus é muito maior do que a gente sonha pra gente mesmo. Então, a primeira lição para ter sucesso na vida financeira é entregar os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos medos, os nossos... tudo. Sabe o que é tudo? Tudo nas mãos de Deus. E eu sempre fiz isso. E aí eu achei muito legal também na mentoria, que eu fiz essa semana, refletiu isso lá também. Antes de começar, a gente orou, eu falei, tá vendo como é que quando a gente tá nessa energia, nessa frequência de começar, tudo que a gente começa a colocar nas mãos de Deus, tudo dá certo. E aí foi isso que a gente fez. E aí eu vou falar um versículo pra vocês, né? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Mateus 22, 37 e 38. Então esse versículo, ame o seu Deus de todo o seu coração, é o que a gente tem que ter pra nossa vida, pra tudo, tá? Primeira lição. Se você ainda não começou o ano e não conversou com Deus, a gente não precisa nem... A relação com o nosso Deus, a gente tem que ser íntima, né? Ele é nosso Pai. Então, a gente tem que conversar, como eu tô conversando com vocês aqui. Meu Deus, começou o ano, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Senhor, me dá uma visão, me mostra o que tem que ser pra minha vida financeira. Ou eu tô precisando pagar alguma conta, eu quero quitar minhas dívidas. O que eu tenho que fazer? Me mostra, me leva a pessoas interessantes pra poder pra aprender. Conversa com Deus. Se vocês não fizerem isso ainda, depois dessa live aqui, já conversa. Conversa, Deus me ajuda. A parte financeira minha, e não só a parte financeira, né, gente? Todas as áreas da vida, mas aqui nós vamos falar financeiro, então é importante. Me dá clareza, me dá estratégia. Toda vez que eu falo com Deus, eu falo assim, Deus, me dá estratégia. Por favor, me dá sabedoria, porque se o Senhor me der sabedoria, eu vou longe. Então peçam pra Deus isso, tá? Essa questão de ter relacionamento íntimo com o Pai, o Kaiser falou isso e eu achei muito interessante, porque às vezes a gente tem uma impressão de um Deus distante, né? Que tá lá no trono, lá na galáxia, Pai soberano. E Deus é nosso paizinho, a gente tem que falar como se fosse nosso pai. E essa relação, às vezes, tão distante, nos colocam em posição
de alguém que não merece as coisas, de alguém que tem que lutar demais pra conseguir. Se você que tem filho aí, eu não sei se vocês têm filho, enfim, mas quem tem filho, se o seu filho te pedir alguma coisa, você não vai fazer tudo pra realizar o sonho dele? Você não vai olhar pra ele e falar assim, meu filho, se você não, né, você vai fazer o melhor seu. E é a mesma coisa de Deus com a gente. Então Deus tem planos pra gente de prosperidade, não de mal. Como é que não entra isso na cabeça? Se a gente não tá sendo próspero, é alguma coisa errada que a gente tá fazendo, né? A gente não tá confiando, a gente tem coisa que a gente precisa aprender. Então essa relação de pai, do seu pai, você não ia pedir pro seu pai, pai, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. Então fala com Deus também, né? Antes de pensar em qualquer estratégia mirabolante de meta, de planejamento, coloca nas mãos dele. E aí vamos começar agora a falar da segunda lição, que é uma lição muito importante para todo mundo que tá aqui nessa live, que fez todo sentido. Quando eu vi lá na mentoria, virou minha chave, eu falei, eu já faço isso. Eu não sabia que eu fazia assim, mas eu faço isso e eu acho que todo mundo tem que fazer. Tem uma forma de você falar com Deus, os seus planos, os seus projetos. E é uma forma que eu acredito muito, que é você pedir uma vez e o restante é você só agradecer. Essa chave, gente, na hora que ele falou, eu falei, nossa, acho que é isso que eu faço mesmo. Deus, ele tá escutando a gente, né? Nosso pai. Pai, eu queria muito, muito, muito uma empresa. Ou eu queria muito, muito um carro. Eu queria muito uma casa. Depois que você já pediu uma vez, você tem que só agradecer, porque você tem certeza da sua bênção. E eu faço muito isso. E era inconsciente. E aí ele contando um caso assim na mentoria. Pensa numa história que você tá com. O filho pede pro pai, pai, me dá uma bicicleta. Aí o pai fala, tá bom, meu filho, eu vou te dar. Aí o menino pede de novo, pai, me dá uma bicicleta. Aí o pai já começa a ficar assim, tá bom, meu filho, eu vou te dar. Pai, me dá uma bicicleta. O pai fala, ok. Na quarta ou na quinta vez que o filho pedir de novo, o que o pai fala? Para de pedir, já não vou te dar mais, tá pedindo demais. Não é assim? Porque a gente já fica nervoso, né? Imagina Deus lá em cima, nosso pai. Você tá pedindo, repetindo, igual tagarela, pedindo a mesma coisa. Agora olha a diferença. Pai, me dá uma bicicleta. Aí você fala, tá, filho, eu vou te dar a bicicleta. Aí no segundo dia, aí você não comprou a bicicleta ainda, seu pai você não comprou ainda. Aí seu filho chega pra você e fala assim, nossa, pai, eu já queria te agradecer de antemão pela bicicleta que o senhor vai me dar. Muito obrigada, meu pai. Aí o pai já fala, nossa, o que eu vou ter que fazer? Daí meu filho já tá me agradecendo a bicicleta. Aí no terceiro dia, o filho fala assim, pai, muito obrigada pela bicicleta. Eu sei os momentos lindos que nós vamos passar junto nessa bicicleta. Como eu vou honrar o teu nome, as pessoas vão ver você, meu pai e eu brincando na bicicleta, vão ver como é linda a nossa relação entre pai e filho. O pai na hora vai lá e compra a bicicleta. E aí ele falando isso, eu falei, gente, é mesmo. E é verdade. Então, tudo que eu peço pra Deus realmente é pra honrá-lo. Eu vou contar pra vocês que vou falar o mais recente agora, que foi o escritório lá da Bruelo, né? Da Bruelo e da Vise, que as duas empresas estão no mesmo andar. Nesse escritório, gente, a Leda, não sei se a Leda tá aí, as pessoas da minha equipe, mas que estavam comigo há mais tempo. A Leda não tá mais na equipe, mas era da minha equipe há muito tempo atrás. E eu já tinha falado com Deus do meu projeto. Eu já falava assim, Deus, eu quero um escritório. Pedi uma vez, eu quero um escritório maravilhoso, com vidro de cima a baixo, lindo. Eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz lá. As pessoas vão falar assim, nossa, a Bruna falou comigo que ela tem um escritório assim, ela tem. Eu vou honrar o teu nome. Gente, falei isso com Deus. E depois, quando eu falava, eu já agradecia, eu já sabia que eu ia ter esse escritório. Era certeza. Eu desenhei. E aí, Deus foi lá e nos honrou com esse escritório. E ele nos honrou de uma forma mas tão detalhista, tão delicada, que eu falei, meu Deus, eu pedi o vidro pra você, né, papai? Da minha sala. O Senhor deu no escritório inteiro. O Senhor deu até no banheiro o vidro de cima a baixo pra ter uma visão maravilhosa. Que eu já me imaginava a gente tomando meu cafezinho lá no escritório, com aquela vista maravilhosa do pôr do sol. E já deve ter mais de 3 anos atrás, tá? E foi esse ano de 2021 que a gente realizou o sonho. E Deus, ele fez de tudo, assim, na perfeição, no detalhe, pra gente estar lá. Uma hora eu posso contar pra vocês como é que foi. A Vi tá aí na live, ela lembra como é que Deus agiu. A arquiteta atrasou, a gente tava olhando uma outra sala menor. A arquiteta atrasou, eu fiquei nervosa. A Tayla atrasou pra poder chegar, pra poder ver. A gente só ia olhar pra Vise nesse dia. E aí eu fiquei nervosa. A Tayla, não vai dar pra me chegar. Aí a pessoa que trabalhava no prédio falou assim, nossa, eu fiquei sabendo que uma outra empresa que tá aqui, que a sala é maravilhosa, eles vão sair.
escutou eu falando lá na recepção que eu tava nervosa, não sei o quê. Resumindo, Deus foi lá e colocou o escritório, não só para a Vise, mas como para Bruelo, do jeito que eu sonhei. E é essa questão de você pedir uma vez e agradecer faz toda a diferença. Porque você tem fé, você tem certeza que já realizou. Então, vocês precisam, toda vez que você pedir alguma coisa para Deus na sua vida financeira ou em qualquer área, você precisa pedir uma vez e o restante só agradeça. Porque você demonstra a sua fé. E o mais importante, peça as coisas não só para você, peça as coisas para honrar o nome do nosso Deus. Porque é Ele que dá pra gente, não somos nós, não somos nada, nós somos vasos, né? Nós estamos aqui pra aprender. E isso fez toda a diferença na minha vida financeira. E eu queria passar essa lição pra vocês. Essa segunda lição, são 10, tá, gente? Vai anotando aí, que tem mais, tem várias. E aí, nessa questão de gente agradecer, tem muito a questão do poder da gratidão. A gratidão, ela acelera o processo. Aqui eu até escrevi aqui pra vocês, ó. Se você pedir sem parar, você vai estar atrapalhando. Mas se você já começa a ser grato, você começa a acelerar o resultado. Quando você pede uma vez, Deus vai te dar. Mas se você é grato, Ele vai acelerar o resultado. Então a gente tem que ser gratos em tudo. Como é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que são gratas, não é bom? Pensa comigo. Tem uma pessoa que tá resmungando do seu lado. Nossa, tô sem dinheiro. Nossa, tá difícil demais a vida. Nossa... O que você sente? Você não sente assim, ai, nossa, você não quer nem ficar perto da pessoa. Agora do outro lado da pessoa, nossa, Deus é maravilhoso demais. Esse ano eu tô pensando aqui em várias estratégias, porque eu sei que ano passado eu não tive uma vida financeira como eu queria, mas esse ano vai ser um ano incrível, vai ser um ano maravilhoso, vai ser um ano assim de prosperidade. A pessoa, ela tá tão grata, ela nem recebeu ainda. As duas, nenhuma das duas receberam, mas a pessoa que tá grata, já esperando que vai vir, já com a certeza que ela vai receber o milagre. Quer dizer, é um milagre. Você fala, não, tem que ter um milagre pra salvar minha vida financeira. O milagre... Você pode ter certeza que essa pessoa vai receber bem primeiro, mais rápido do que a pessoa do lado esquerdo. Por causa da frequência, né? A Thalita tá aí na minha live ajudando, né, amiga? Por causa da frequência. A frequência dessa daqui é uma frequência muito alta, uma frequência boa, uma energia boa. Quem não gosta de estar perto de pessoas boas? Pessoas com energia, alegres, motivadas. Essa pessoa vai receber muito mais rápido do que a outra que tá resmungando. Então, vocês precisam exercer a gratidão. Quando tudo tá escuro, você precisa ser grato. Quando tudo tá parecendo sem fim, você precisa ser grato. Porque você tem certeza que o resultado vai vir, porque você confia num Deus que tá no processo. E a fé move montanhas, né? A fé move montanhas. Então isso é muito importante. E você recebe tudo que você pedir, você vai receber. Mas você vai receber mais rápido se você for grato. Tá? Então eu espero que vocês sejam gratos aí por esse ano de 2022 que nem começou. E que vocês vão prosperar muito, vai realizar todos os sonhos de vocês. A terceira... Olha eu, gente, abrindo. A terceira lição para ter um sucesso na vida financeira é você abolir o medo da sua vida. Abolir o medo. Por quê? O medo é falta de confiança. O medo é a certeza de que as coisas que você não quer vai acontecer também. Do mesmo jeito que a confiança, ou do mesmo jeito que a confiança e a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que vão se realizar, o medo também é. E aí na mentoria ele falando, eu falei, nossa, é verdade. Tudo que eu tive medo do negócio de empresa, medo de não fechar uma negociação, medo de não sei o quê, acabou que se concretizou também. E as coisas que eu tive tanta fé, tanta confiança, também se concretizou. Qual que é a diferença? Vocês preferem ter medo pra concretizar o que vocês não querem, ou vocês preferem ter confiança pra concretizar o que vocês querem? É 1000 vezes melhor ter confiança, concordam? Então a terceira lição é a gente tem que abolir o medo. Por quê? Medo é o oposto de confiança. Se você tá com medo, você tá sem fé. Até respondi uma caixinha aqui agora no meu Instagram falando, tá com medo do parto? É óbvio que o medo vem, gente. Quando ele vem, o que eu faço? É a mesma coisa que tem que acontecer com vocês. Deus, eu sei que o Senhor tá no controle do meu parto, Pai. Eu sei que o Senhor já falou na Bíblia que vai ter dores de parto, que a mulher sofrerá dores de parto. Eu sei, é normal, acontece. Eu tô com medo, mas me ajuda. Fica do meu lado, eu sei que o Senhor já tá do meu lado, Espírito Santo. Me carrega, né? Eu sei que vai dar tudo certo, a Bela vai vir cheia de saúde. Eu já tô pensando na Bela, a Bela vai ser linda, com aquele cabelinho. Se ela vier carequinha igual eu, porque eu nasci carequinha, gente, eu sou cabeluda, hoje nasci careca. E eu falava assim, ai, se a Bela vem cabeludo igual o Leandro, se vem carequinha como eu, vai ser linda, porque vai vir cheia de saúde. Porque eu já tô agradecendo depois. Então, quando o medo vem daquela parte ali, eu já tô agradecendo lá na frente. E aí isso muda toda a minha energia, toda a minha expectativa com relação
a Bela, entende? Com relação à situação que vai acontecer lá na frente. E a mesma coisa na vida financeira. Então, se você tá com medo, tô com medo de não dar conta de pagar as contas, tô com medo de não conseguir, de ter que sair do meu emprego, tô com medo do meu negócio não dar certo, troca isso, vira isso e fala: estou com confiança que já deu tudo certo. Por mais que você esteja sentindo assim, mas tem que expressar outra coisa, ao contrário, né? Eu estou com confiança que já deu tudo certo. Eu tenho muita fé que eu vou vencer na minha vida financeira. Eu tenho certeza que eu vou sair dessa energia que eu tô aqui agora de dívidas, enfim. Essa é a terceira lição, tá? Ó, vocês estão falando da Bela cabeluda e da Bela careca, né? Ó, gente, a Bela é porque eu nasci careca e fiquei cabeluda depois. O Leandro já nasceu cabeludo e tá cabeludo ainda. Vamos ver como é que ela vai ser, né? Quarta lição. Eu vou prolongar demais essa live hoje, mas quarta lição para vocês terem sucesso na vida financeira de vocês. Qual é o seu sonho? Qual é o sonho que você tem? Você tem sonhado? Essa questão de sonhos pra gente ter sucesso, como que nós vamos chegar em algum lugar esse ano de 2022 ou chegar em algum lugar nos próximos anos, se você nem sabe o lugar que você quer chegar? Você precisa ter sonhos, você precisa voltar a sonhar. Pede pra Deus restabelecer seus sonhos. Muitas pessoas me falam assim: Bruna, já não tô sonhando com mais nada, já desisti de sonhar. Se eu olhar pro mundo, é vírus, é chuva, é guerra. Eu não sonho mais nada, pra mim tá tudo bom. Não, tá errado, você precisa voltar a sonhar. E um período da minha vida, eu pedi pra Deus restabelecer meus sonhos. Por quê? Porque tudo que eu coloquei minha energia desde pequena em algumas coisas. Eu sou muito financeira, né, gente? Muito material. E quem me conhece perto sabe, tanto que eu sou financeira e parte material. E eu falava assim: ai Deus, eu quero muito o apartamento da minha mãe. Meu sonho, desde pequenininha, tirar minha mãe do aluguel. Meu sonho é tirar da minha mãe do aluguel. E eu já vi assim, quando eu era mais nova, eu não conseguia imaginar uma coisa, um apartamento. Era uma coisa mais simples que eu imaginava, né? Porque a situação que a gente tinha, que a gente vivia, eu não conseguia imaginar uma coisa muito grande. Mas eu sonhava. E quando eu adquiri o apartamento da minha mãe, aí depois que eu adquiri o nosso, eu falava assim com o Leandro, falava assim: vida, eu não, né? Nós, eu e o Leandro. Eu falava: vida, como Deus tem nos honrado, já tá bom. Sabe assim, quando você fala: não, já tá bom, já me honrou demais, nossa. E aí, uma época, eu fiquei sem sonhos. Falava assim: não, já tá muito bom. Não, já tem tudo, Bruno, você já tem tudo. A empresa tem não sei o quê, tem tudo. Por que você tá querendo mais? É aquela voz, assim, pra gente poder paralisar a gente, né? E aí eu falava com Deus: Deus, estabelece meus sonhos, estabelece meus sonhos. E nesse período que eu fiquei sem sonhar, o que aconteceu? Não mudou muita coisa. Por quê? Porque eu não tava sonhando com nada, ficou com o que já tava mantendo o que eu já tinha. E simplesmente não teve nenhum avanço. Mas quando eu sonhava muito. Eu sonhava com apartamento, eu sonhava com carro, eu sonhava com aquilo. As coisas iam acontecendo, fazendo de tudo pra realizar. E quando eu parei de sonhar, ficou assim. Então é normal, às vezes a gente para de sonhar, às vezes a gente, sei lá, por algum motivo. No meu caso, eu parei porque eu realizei, né? E aí eu achei que eu não merecia mais. Ah, não, já tá bom, já foi demais, você já me deu demais. Tem gente que para de sonhar porque já sofreu tanto que não conseguiu realizar as coisas ainda e para de sonhar. Falar: pra que eu vou sonhar? Não realizei nada ainda. Pra que eu vou sonhar? O que vier tá bom. Então, essa lição de sonhar faz toda a diferença. Faz toda a diferença na vida da gente. Primeira coisa que você tem que pensar. Um exemplo que ele deu lá na mentoria, que eu acho que é muito válido. Pensa que a nossa vida é um GPS, tá? Pro GPS ser completo, para ele ser útil, você não tem que colocar o destino que você quer atingir, o destino final que você quer ir. Se você não colocar o destino no GPS, o que o GPS vai fazer? Você vai ligar ele, a sua vida. Você vai ligar a sua vida e vai começar a andar no carro ali. E vai ver uma rua ali, outra rua aqui. Você não vai ter rumo. Você não vai ter sentido para as coisas. Ah, que legal essa rua. Não, que legal essa loja aqui do lado. Legal. E você vai ficar andando, virando em círculo, porque você não sabe para onde você quer ir. E é a mesma coisa com nossos sonhos. Na nossa vida, se você não tem um destino, se você tem um destino, coloca no GPS seu destino. Você não precisa saber o caminho. Isso que é o problema, porque às vezes a gente tem um sonho e não sabe como chegar nesse sonho e para de sonhar. Porque parece que é tão distante, né? E aí uma coisa muito importante que ele fala lá, que é verdade. Se você sabe o como, o seu sonho tá pequeno, porque você já sabe como chegar lá, ou tá pequeno, é uma meta ali, não é um sonho, e você tá confiando só na sua força. Por quê? O como tem que ser de Deus. Você tem que sonhar e entregar o como nas mãos de Deus. Pensa no GPS.
Se você já tá sonhando, já tá pensando no caminho, aí você coloca lá no GPS, eu quero muito adquirir uma casa. Aí você coloca no GPS lá como que adquirir a casa. Você já começa a calcular. Nossa, eu não vou conseguir pagar isso. Nossa, mas daqui tantos anos... se eu perder meu emprego? Se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? É a mesma coisa no GPS. Você coloca um destino, aí você vê lá uma blitz, ou você vê um acidente daqui 90 quilômetros. Você fala, não vou nem sair de casa não, por quê? Porque vai ter um acidente. Vocês concordam que, quando você coloca no GPS, ele vai recalculando a rota, você vai aprendendo, você vai fazendo várias coisas ali naquele caminho, tudo muda durante o caminho. E é a mesma coisa com o sonho. Então, quando você estiver sonhando, se você estiver sonhando e já preocupando como vai chegar no sonho, tá errado. O sonho, ele tem que chegar assim, estou sonhando, não sei como, mas eu sei que quem sabe o como é meu Deus. E eu vou conseguir chegar lá de alguma forma. Era como eu falava no escritório. Eu sabia que eu queria o escritório dessa forma. E o Leandro, na época, o Leandro tá aí, né, vida? Eu falava, todo mundo tava escutando direto, né? E eu contava pro meu marido, eu falava, vida, e lá no escritório, quando eu tinha oportunidade, eu já falava pra todo mundo o meu sonho. O escritório vai ser assim, na minha cabeça eu falava assim, gente, eu acho que eu tô falando, assim, no fundo, será que eu tô sonhando demais? Porque assim, o primeiro escritório que a Bruel teve, gente, era um escritório assim, que cabia eu mais uma pessoa, tinha uma pia e um banheirinho. Depois o segundo era escuro, lá era num lugar mais simples, todos eram lugares muito simples. E assim, também não era, não chegava nem aos pés, nem no carpete desse escritório agora. No outro, também era num lugar movimentado, mas só que assim, o escritório não tem... Gente, é muito distante. Quem foi ao escritório novo agora viu? É muito distante. E aí, eu não ficava preocupando como que a gente ia chegar lá. É óbvio que depois na quinta lição, já tô na quarta ou na quinta? Na quinta, eu vou falar uma coisa que faz diferença também quando você sonha. Mas nesse momento que eu sonhei, eu não sabia como que a gente ia chegar nesse escritório. E aí Deus foi abrindo portas, Ele foi dando estratégias, Ele foi colocando pessoas ao nosso redor, tudo colaborou pra gente poder mudar pra lá. Então, eu falava com o Leandro, falava, vida, eu quero escritório. Acho que até o Leandro, você pensava assim, meu amor, nossa, acho que a Bruna tá meio doida. Porque eu já pensava assim, tinha um negócio muito chique, sabe? Assim, muito chique, muito chique. E se eu olhasse a realidade antes, eu não podia pensar dessa forma, entendeu? Mas Deus realizou, Deus nos honrou, porque eu sonhei. Então, essa lição, você não precisa saber como você vai chegar no seu sonho, você precisa saber o seu sonho. Tem que saber seu sonho, porque também se você não souber, pensa no GPS, você tá sem destino, você tá simplesmente passando por mais um ano de 2022, assim, sem saber o que fazer. Ou o que vai acontecer? Você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Então você precisa saber seu sonho. Na quinta lição que eu quero passar pra vocês da vida financeira, você pode aí, depois que você tem esse sonho, você vai transformar em metas também. Porque Deus sabe o como, mas você tem que começar a agir. Se você fica parado, eu tenho o sonho de ter uma casa. Você já olhou quanto que é um aluguel de uma casa? Exemplo de uma casa num bairro que você queira. Quanto que é o aluguel numa casa? Você já olhou quanto que se você quer comprar uma casa? Você já olhou qual que é o valor dessa casa? Você já olhou se financia? Quais são as formas de pagamento? E no escritório, desde quando lá atrás, que não era nem possível eu pensar do escritório mudar, eu já estava olhando isso. Eu já olhava, já pegava lá, entrava no site, eu queria ter uma noção de quanto que era naquele ambiente, quanto que era um aluguel, por mais que parecesse irreal ainda. Quanto que era um aluguel, se tinha... E, gente, eu lembro que eu entrava nos sites de aluguel de salas e eu falava assim, gente, mas é caro demais. Meu Deus, não tem nem cabimento. Mas eu olhava. Então, quando a gente tem um sonho, a gente tem que depois transformar ele para metas. A gente tem que começar a entender mais esse sonho. Porque senão a gente nunca vai chegar no lugar, né? E aí eu sempre olhando. E aí aconteceu que nem era pra ser da Bruella, era pra ser da Vise, um escritório menor. E Deus nos honrou com um grandão, né? E Deus, o Leandro tá aqui na live e tem que honrar a vida do meu esposo, porque foi tudo. Porque aí eu consegui dar um foco na Vise, porque tem o Leandro comigo, e o Leandro falou assim, vida, eu vou assumir a Bruello, e você consegue ter tempo pra Vise. E eu falava assim, eu queria tanto que as duas empresas ficassem no mesmo lugar, porque aí eu posso estar olhando as duas, né? Tá ali perto das duas. E aí o Leandro foi e me honrou, conseguiu tomar conta da Bruello, não ter tempo pra olhar pra Vise, mas no final das contas ficou tudo no mesmo lugar, ficou maravilhoso. E a Bruello só tem crescido graças a ele, graças a Deus. Porque a gente precisa ter tempo, né? Eu vou falar uma outra lição pra vocês aqui, que é tempo, tá? E tem relação a isso, quando você tá perto de pessoas que te ajudam a ter tempo, tá?
Então, vocês precisam transformar esse sonho em pequenas metas. Vocês não podem ficar parados, porque se ficar parado, o sonho não vai realizar também, tá? O como é de Deus, mas você precisa começar a agir. Você colocou lá o destino, você tá no carro. Adianta você ficar parado no carro se você não ligar o carro e começar a andar para Deus começar a te direcionar no como? Não. Você tem que ligar o carro, fazer uma pesquisa, olhar quanto que é. Quero ter um salário de tanto. Quem ganha esse salário? Será que na minha área tem como eu ganhar esse salário? Será que eu poderia abrir um negócio que eu poderia ajudar pessoas e que eu poderia ter esse salário? Você tem que começar a se questionar, porque senão você vai sentar no carro, um carro desligado e não vai chegar em lugar nenhum também, né? Então, tem que sair do lugar, tem que planejar, tem que fazer as metas. Inclusive, segunda-feira a gente vai fazer uma live lá, uma imersão, na verdade, pelo Zoom lá na Vise, que é sobre metas. Aí nós vamos falar só sobre metas. Então, quem tiver negócios aí, quiser falar sobre, aprender sobre metas, vai na imersão nossa, é gratuito. Sexta lição, gente. Olha, gente, grávida demais, eu tô com a tampa fechada. Uma coisa muito importante, uma lição na vida, que eu para a parte da gente ter sucesso na vida financeira. Sexta lição. Quais são as suas dificuldades? Por exemplo, a gente falou lá, a gente teve o sonho, a gente traçou, começou a fazer as metas pequenas para poder entender melhor esse sonho, saber como é que a gente vai chegar nele. É pequeno perto do sonho, mas você tá agindo, você não tá parado, você tá procurando, você tá tentando entender como você vai chegar lá. No sexta lição que eu aprendi e que eu acho que é super válido, você precisa identificar quais são as suas maiores dificuldades. Quais são os impedimentos que você sabe que você já tem hoje, porque você não está realizando as coisas. E listar isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Você precisa se conhecer, porque se você não se conhecer, você não vai conseguir buscar ajuda, você não vai conseguir sair do lugar. Concorda? Então, por exemplo, você tem problema hoje na vida financeira de inadimplência? Você tem problema com o uso inadequado de cartão de crédito? Você tem problema de consumir em excesso? Né? Você quer ganhar dinheiro, você quer realizar um monte de sonho, mas você sabe que você tem algumas dificuldades aqui, que vai ser transformada, mas você já tem que identificá-las. Você tem dificuldade de fazer sempre investimento mal planejado, né? Não consegue sentar e calcular, já faz um investimento e foi mal planejado. Você abusa de parcelamento, né? Adora parcelar, assim, né? Não tem condição, já vai lá, parcela sem poder. Recebe muito menos do que gostaria, você já sabe que tem essa dificuldade, você recebe muito menos do que você gostaria. Você não consegue investir mesmo com um bom salário. Tem muitas pessoas que ganham bem, mas não conseguem também realizar sonhos, porque gasta tudo, né? Enfim, não consegue investir, não consegue se planejar. Você não sabe onde você quer chegar na sua vida financeira, igual eu falei lá no início da live. Você tá perdida, né? Você tá perdido, você não sabe nem onde você quer chegar, não tem nem sonho. Quando você conhece a sua dificuldade, você concorda que você consegue buscar um caminho para resolver ela? Você consegue buscar uma live aqui no Instagram, um canal no YouTube, alguma coisa para te ajudar, para te clarear. Você precisa buscar formas de sair desse ciclo, né, de dificuldades. Então você tem que se conhecer. Essa é a lição. Se você não se conhece, você não consegue sair do lugar também. Por exemplo, eu me conheço bem na área financeira. A minha dificuldade, sabe qual que é, gente? A minha dificuldade é que eu gosto de economizar demais. Por excesso, sabe? E eu já me conheço, eu já sei que eu sou assim. Tudo isso que eu falei com vocês aqui, eu não tenho nenhum problema nisso, mas eu tenho um de economia. Porque tanta crença na minha cabeça de pequena que eu tinha que economizar, que vai faltar. Sabe assim, eu fui vendo muito isso. Hoje em dia, eu quero economizar em tudo. E essa dificuldade minha financeira também bloqueia também bênçãos, tá? Então, tem coisas que as pessoas falam assim, nossa, mas deve ser muito bom, mas tudo em excesso é ruim. A gente tem que ter um equilíbrio na vida. Como eu sei dessa minha dificuldade, essa é uma lição que eu tenho. Como eu sei que eu tenho, eu sempre tô falando com o Leandro, vida, nós vamos melhorar isso. Falo com Deus, falo com as pessoas já até sabem, que dá ao meu redor aí, sabe, lá, que eu sou foda mesmo. Que realmente, eu economizo demais, sabe? E aí, chega uma hora que não tem mais necessidade, entendeu? Então, como eu sei disso, toda vez que eu sinto que eu tô fazendo isso, eu lembro, eu falo, é minha dificuldade, Bruna. Porque sempre aparece uma forma, sabe, de me lembrar disso. Então você precisa tentar parar. Lição, para e pensa. Quais são minhas dificuldades na área financeira? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso evoluir? E aí, esse equilíbrio que vai trazer sucesso para sua vida financeira. Quando você se conhece. Como é que você vai mudar algo que você nem conhece? Você precisa se conhecer. Tá? Tem várias formas de você se conhecer os seus problemas. É só você jogar aí, igual eu falei alguns aqui pra vocês, mas joga no Google. Problemas na área financeira. Quais são os maiores problemas da população na área financeira?
Por que as pessoas não enriquecem? Qual que é a dificuldade das pessoas? Aí você vai ler e você vai se identificar. Você fala assim, meu problema tá aí. Esse problema aqui eu vou resolver. Essa dificuldade aqui eu vou ter muito claro, eu vou dar um jeito de sair dela. Você precisa ter clareza disso. Aí o sétimo agora, sétima lição, para vocês terem sucesso na vida financeira, é a frequência. É que eu e a Thalia tava falando um pouquinho antes da live, né? Na hora que começou a live. Você é a média das pessoas que você anda. Todo mundo já tem te falado isso e você parece que não acredita. Você é a média das pessoas que você anda. Se você tiver num ciclo de amizades, de pessoas que estão vibrando na escassez, na reclamação, na ingratidão, que reclama que não dá certo, que tá precisando de dinheiro, a pessoa, aquele ciclo só tem uma energia de tipo assim, Deus me livre, entendeu? Você vai ser a média dessas pessoas. Não adianta você querer mudar. Porque o que acontece? 1 para 5, a energia que você tem que se dispor para se destacar dessas pessoas é muito grande. Você não consegue sair daquele ciclo ali, sabe? E essa lição eu usei muito na minha vida. As pessoas que eu ando, as minhas amigas, as minhas amizades, têm uma frequência muito boa na parte financeira. Muito boa na parte financeira. Então, eu sempre via as minhas amigas prosperando, viajando, fazendo isso, fazendo aquilo. E isso me motivava a querer também ter, a querer também fazer. E isso fez toda a diferença. Sério, vou falar pra vocês uma coisa. Uma coisa que fez diferença na minha vida financeira foi isso. Eu estar próximo de pessoas que queriam crescer, que queriam mudar de vida, que mudaram de vida. Não só queriam, mas como mudaram. E eu consegui modelar isso. Porque quando você tá perto de alguém que tá tendo sucesso, você consegue modelar. Você consegue, ela fez isso, nossa, que legal. A postura dessa pessoa com relação a isso. Nossa, fui no shopping com essa pessoa, olha como é que ela olhou. Nossa, ela não comprou, ela pensou totalmente diferente. Agora, se você tá com uma pessoa, andando com pessoas que não estão nessa vibração de crescimento financeiro, de sucesso, de prosperidade, você vai agir como essas pessoas. Então, pensem aí, quem são as pessoas que você está andando hoje? Se você não está andando com pessoas que vão te ajudar a atingir esse objetivo de ter sucesso na área financeira, já dá um jeito de fazer amizade com quem precisa, com quem quer, né? Pra vocês conseguirem. Combinado? Vamos lá. Então tá. Essa frequência, então, vai mudar. Até o marido. Gente, vocês estão falando que foi na minha amiga que tem um marido e esposa. Isso é importantíssimo, tá? Quem é casado aí. Porque a pessoa que você mais convive é o seu marido, a sua esposa, né? Que está do seu lado ali sempre. Se a pessoa não tá na energia que você tá de sucesso, de crescer, de prosperidade, você tem que urgente puxar essa pessoa, porque ela já é parte da média. Na verdade, na média ele dá 5, ela tem 50%, porque ela que convive mais tempo com você. Então, o marido e a esposa precisam estar juntos nos projetos, nos planos. Uma chave que virou na minha vida também, desde o ano passado, eu falei com o Leandro ontem. Ontem a gente foi dormir, eu e o Leandro, falando sobre vida financeira. A gente ficou 1 hora, né, vida? Nossa, meu amor, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo. Como é que a gente vai ter equilíbrio na vida financeira, na vida espiritual? Compartilhar isso com o nosso cônjuge é bênção de Deus. É bênção de Deus. E o Leandro, ele é muito responsável também por essa parte minha na vida financeira também. Porque quando eu conheci o Leandro, tem 10 anos que a gente tá junto, né? Vai fazer 11 anos já. Eu lembro que eu trabalhava, fazia evento, aí eu trabalhava com uma empresa, né? Vendendo leite e tudo. E o Leandro acreditou na minha capacidade. Ele fala, até ontem ele me lembrou, ele falou assim, Vira, você lembra? Eu falei, eu lembro, eu te honro, porque lá atrás, quando ele me conheceu, ele falou assim, não, você merece a sua empresa. Por que você não faz isso? Não tenha medo. Vai lá, me incentivou. E esse incentivo dele, né, porque a gente era namorados, mudou a minha vida. Então a pessoa que tá do seu lado, ela tem a capacidade de te levar lá em cima ou te derrubar também, do mesmo jeito. Então a gente tem que profetizar para as pessoas que estão ao nosso redor, coisas boas. Você vai crescer, você vai ter sucesso, você vai... Gente, não dá você ficar escutando que você não vai ter, entendeu? Principalmente quem tá do seu lado. A pessoa fala, não, nossa, vai montar outro negócio? Nossa, acho que não vai dar certo, não. Não, pra que sonhar com isso? Não, tá bom do jeito que tá. Se a pessoa tá te puxando pra baixo, já observa e já fala assim, tá repreendida, eu não quero isso. Eu quero alguém que me eleva. Pra me derrubar, já basta aí a vida, já basta, né, as coisas que acontecem no mundo, eu quero alguém que me eleva. Então, ora em joelho no chão aí, quem tem um marido que é desmotivador, né, que não acredita, ou quem tem uma esposa aí também que não acredita, não quer ter o sucesso que você quer ter, pra vocês pensarem junto, porque
O que acontece? Vai realizar mais rápido, né? A gratidão acelera o processo, a vibração acelera o processo, a energia das pessoas que estão ao seu redor acelera o processo. Se você tiver casado com alguém que está na mesma frequência que você, que está pensando como você, que está sonhando como você, se você estiver perto de amigas, amigos que também estão sonhando, que estão querendo sucesso, que estão procurando crescer, você também vai ter. Se você não estiver nesse meio, vocês precisam mudar de meio, né? Não tem como, senão isso também barra o seu sucesso financeiro, tá? Ele atrasa, tá? Pode ser que você saia, mas vai atrasar muito, tem que ser sincera com vocês. 8. Oitava lição pra gente ter sucesso na vida financeira, gente. Oitava. O que você tá buscando? Qual que é o valor que você quer ganhar? Quem aí trabalha numa empresa, ou que você quer ter de salário, ou que você quer ter receber da sua empresa de prolabore, de distribuição de lucro. E aí, essa oitava aqui eu coloquei como independência financeira, né? Lição. Isso foi uma coisa nova pra mim, tá, gente? Sendo muito sincera com vocês. Porque quando o Kaiser falou essa semana, eu falei, nossa, eu nunca parei pra pensar dessa forma. As pessoas falam muito assim, ó, eu quero ter independência financeira. Eu quero ter independência financeira. Aí você pergunta, mas o que é independência financeira? Se você for estudar, até na minha parte de coach, quando eu formei de coach, o que é independência financeira? É 10 vezes o seu patrimônio, que eu não sei o que, eu já nem lembro mais. Era tão longe que eu falei assim, nossa, eu nem sei independente financeiro, eu nem sei quando eu vou ser. E ficou isso na minha cabeça, realmente. E aí eu fiquei buscando muito isso. Nossa, eu falava com o Leandro, sem limite, sabe? A gente tem que faturar, tem que crescer, tem que abrir mais negócio. Aquele desespero, buscando um valor, assim, muito distante, sabe? Porque cada vez vai ficar mais distante. Porque quanto mais você ganha dinheiro, mais seu padrão de vida muda, né? Mais você tem outros gastos. Então sempre vai ficando sempre distante, entendeu? Você não consegue nem calcular. Porque você vai mudando, enfim. E aí ele falou uma coisa que eu achei muito legal. Que uma lição para quem tá pensando, eu quero ser independente financeiramente. O que é independência financeira? É como a palavra já diz. Independência. É você ser independente financeiramente. É você ser feliz, independente da parte financeira, independente do dinheiro, tá? É você não ser dependente da sua área financeira. E aí, se você tem a sua felicidade, a sua realização independente da área financeira, né? Se você tem essa independência financeira, você começa a perceber que a felicidade não tá só no dinheiro, realmente. Gente, não vou mentir pra vocês, não. Realmente, o dinheiro, ele acelera, ele te dá oportunidades, é maravilhoso, você consegue fazer o que você quer, né? O dinheiro te abre muitas portas, assim, com relação a bens materiais. A oportunidade de estar em lugares para conhecer pessoas, porque, né, você consegue pagar uma mentoria, consegue pagar não sei o quê, consegue fazer várias coisas com o dinheiro. Porém, você ser feliz independente do dinheiro é a chave, é o segredo, é um dos segredos, assim. Porque você começa a perceber que a felicidade está em um só, né, no nosso Deus, em Jesus. O restante que está aqui é complemento, é agregar. E você ter essa consciência, você não fica buscando algo que você tá tão intangível. Você fala, não, eu já sou feliz no meu trabalho, eu já sou feliz no que eu tô fazendo hoje, eu já sou feliz no dia de hoje, porque o que a gente tem é o dia de hoje, a gente não tem o amanhã ainda. E aí você consegue ver dia após dia, você consegue ter paz, você consegue ter sabedoria para poder planejar e crescer financeiramente, é o contrário. Se a gente fica buscando algo que tá tão distante assim, a gente fica louco. Quando a gente tem essa paz, essa sabedoria, esse discernimento de saber que eu sou feliz independente da área financeira, eu tenho independência financeira. Isso é maravilhoso. Eu quero saber se todo mundo aqui tem independência financeira. Quem tem independência financeira aí? Aí você já pode falar para as pessoas, eu sou independente financeiramente. Às vezes a gente olha assim na conta, a pessoa vai pensar, a maioria vai pensar assim, nossa, independente financeira quer dizer, ela deve ter rendimentos que vai estar voltando para ela, não precisa nem mais trabalhar. Não, você é independente, você é feliz independente do dinheiro. Mas não que vocês não queiram trabalhar, fazer as coisas certas para poder realizar os sonhos, né, financeiramente. Enfim, aí tem um monte de gente que é independente financeiramente. Bom demais, né, gente? Profetizar, nós sou independente financeiramente. Eu sou independente financeiramente, eu tenho a independência financeira. Virou minha chave isso. E é muito bom poder falar isso pra vocês. Nona lição, gente. Lição pra vocês terem sucesso na área financeira. Tempo. Vocês sabem que o tempo é a moeda mais cara do mundo, né? O tempo é finito. Nós nascemos e nós vamos morrer, todo mundo, né?
Deus sabe nossa hora, Ele já sabe a nossa barriga. Eu li muito o Salmo 139, agora na gravidez, na reta final, que a pastora falou comigo assim, Bruna, pra tirar ansiedade e tudo, lê o Salmo 139 todos os dias. Eu tava lendo o Salmo 139 durante 21 dias que eu fiquei lendo. E aí ela falou, aí lá no Salmo 139, Deus já conhece no seu ventre, né? Ele conhece os seus ossos formando a barriga da sua mãe, já sabe o dia que você vai nascer e o dia que você vai morrer, tá tudo já desenhado. Então o tempo é finito. E aí, o Kaiser falando sobre dinheiro infinito, eu falei, não, mas como? Ele falou assim, o dinheiro é infinito. O dinheiro é infinito, você pode ter tudo que você quiser, você pode sonhar grande, o dinheiro tá aí. O dinheiro tá no mundo, assim, voando pra você pegar. É infinito. Mas o tempo não, o tempo é finito. O tempo tem um tempo pra acabar. Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas no dia. Tanto o dono do Facebook, quanto nós aqui. Todo mundo tem. Tanto o bilionário lá, aquele do Tesla, tem 24 horas como todo mundo aqui tem. O que é a diferença das pessoas que têm muito sucesso na área financeira? Elas sabem otimizar e sabem usar melhor o tempo delas. Elas sabem como dividir o tempo daquele dia de uma forma produtiva. Ela não desgasta o tempo dela fazendo coisas desnecessárias. E aí, você entender que você tem 24 horas para poder fazer as coisas do seu dia, como todo mundo tem, você começa a entender. Então o problema não está no dinheiro, inicialmente, tá, gente? O problema está com como eu estou usando meu tempo hoje para poder adquirir o dinheiro. Será que eu estou usando o tempo de hoje a favor das minhas metas financeiras? Ou será que eu estou usando o tempo de hoje, estou desperdiçando o tempo de hoje? Porque o tempo vai passar. E eu fico pensando, uma coisa que eu penso muito, assim, eu fico nervosa quando eu leio, eu falo assim, nossa, você fica muito nervosa quando você não foi produtiva no dia, né? Eu tenho muita questão de ser produtiva, enfim. Mas eu sou ser humano como vocês. Eu também entendi, na reta final da gravidez agora, principalmente, a cabeça a gente fica mais devagar. Eu não vou colocar a culpa, tô colocando em mim, tá, gente? Mas eu não consigo fazer tanto quanto eu fazia antes. Tá um pouco diferente. E aí eu fico me culpando. Aí eu falo, Deus, não vou me culpar não, porque faz parte. Mas quando você consegue planejar o seu dia, isso é fato. Quando eu planejo meu dia, hoje planejar tem que fazer a live, tem que fazer isso. Vou na casa da Thalita, já mandei mensagem pra minha amiga. Amiga, vou na sua casa fazer cachorro quente hoje à noite aí. Já planejei meu dia, já pensei como vai ser meu dia, pra ele poder trazer felicidade pra mim, ter equilíbrio. É outra energia. Vocês entendem? Então, raciocina como é que você está planejando o seu dia, como é que você está usando o tempo do seu dia. Você está desperdiçando muito tempo? Você está fazendo coisas que não são necessárias? Você está agindo um pouquinho por dia em busca dos seus sonhos, dos seus metas, do seu planejamento? Ou não? Você está só deixando o dia passar quando vê sábado e domingo, por exemplo. Você se dispôs a realmente descansar no domingo ou não? Porque às vezes a gente fala, tem que ter equilíbrio, Bruna. Como é que eu vou trabalhar de domingo a domingo? Não é isso que eu tô falando. Mas tem hora, na vida da gente, que a gente tem que abrir mão um pouco para poder conseguir chegar mais rápido no objetivo. Quantos e quantos domingos, eu não sei contar pra vocês, que eu tava doida pra dormir no sofá, mas eu tinha me planejado, eu tinha organizado meu dia, que eu tinha uma meta, eu tinha um objetivo, que eu tinha que estudar, eu tinha que fazer o inglês, e eu ia lá e marcava aula de inglês sábado à tarde. Eu morrendo de sono. Chegava da almoço da casa da minha mãe, caindo de sono, gente. Eu falava assim, nossa, eu queria tanto deitar no sofá, agora dormir, relaxar. Eu lembrava que eu tinha aula de inglês. Por quê? Porque eu planejei meu dia, eu planejei o meu tempo. Eu me organizei. Começa a raciocinar como que você está se organizando, se seu dia está sendo equilibrado ou não, para você colocar todas as tarefas que você precisa executar para você chegar no seu objetivo. Se não tá fazendo isso, você tá desperdiçando tempo. E tempo é finito, o tempo tá passando, né? O tempo tá passando. As pessoas que têm muito dinheiro, não é porque ela tem mais tempo que você, não. Ela tem o mesmo tempo que você, só que ela tá usando de forma com mais sabedoria. Vocês precisam usar de forma com mais sabedoria. E por último, tá acabando o tempo, gente, senão eu falo demais. E por último, que é uma lição super importante pra vocês terem sucesso na vida financeira também, que é o que eu faço muito, eu acho que isso daqui eu faço mais que tudo, tá? Tenha autorresponsabilidade. Você está terceirizando o problema da sua vida financeira para a empresa que você trabalha? Você está terceirizando o problema da sua vida financeira para o seu negócio? Quem tem negócio aí, meu negócio está dando certo, porque é o governo. Você está terceirizando a sua, o seu, vamos falar assim, né? O seu não sucesso financeiro. Por quê? Você acha que o seu marido também está te atrapalhando? Você está terceirizando para quem? Qual que é a sua desculpa
pra você não ter sucesso na área financeira? Qual que é a sua desculpa? É falta de tempo? Acabei de falar pra vocês que tempo todo mundo tem o mesmo. Não é falta de tempo. É o seu trabalho? A culpa é sua. Você tá lá porque você quer, né? Ai, Bruna, mas não é, eu preciso. Não, não é. Ô, gente, não tem desculpa pra mim. Quando alguém fala comigo, se alguma desculpa, eu falo assim, não, isso é desculpa, isso é desculpa. E é uma coisa que eu uso muito na minha vida, de autorresponsabilidade. Toda vez que eu vou dar uma desculpa, eu falo, é melhor eu falar. Porque, vou explicar o porquê isso, tá? Quando eu falo que a culpa é minha, eu consigo mudar. Quando eu terceirizo a culpa, quando eu falo assim, nossa, eu tô conseguindo nem pagar as contas, meu patrão é ruim demais, não aumenta meu salário. Você tá terceirizando o problema do dinheiro pro seu patrão, tá? Você não vai conseguir mudar porque depende dele. Então o que vai acontecer? Você vai continuar na mesma. A culpa não é dele, é sua de estar naquela posição que você tá. Ou de você não ter tido intraempreendedorismo, de você não estar fazendo mais pela empresa, dele não tá conseguindo reconhecer. Você tem que mudar de empresa, você tá distribuindo currículo, você tá fazendo outra coisa pra poder sair daquilo ali? Você falou pra ele quais são as suas expectativas? Não, vocês ficam muito na passividade, entende? Então, uma coisa que eu faço desde sempre, gente, mas é desde sempre, é autorresponsabilidade. Qualquer coisa que acontece, tanto nos negócios, tanto na minha vida pessoal, tanto na minha vida com tudo, eu falo, o problema está comigo. Porque aí eu paro, penso, raciocínio, eu tenho autorresponsabilidade. Eu falo, por mais que todo mundo que tá ao redor fala assim, não, Bruno, mas não é culpa sua, não. Eu falo, não, mas é culpa minha. Porque se eu tivesse feito assim, às vezes não tinha acontecido isso. E aí eu consigo mudar a minha frequência pra poder buscar uma solução. Pode ser que desse problema agora já não tem mais o que fazer, mas no próximo, minha cabeça já tá... Meu cérebro já evoluiu já com relação a isso. Vocês entendem? Eu acho que um dos piores problemas que tem de nós, seres humanos, pra gente não ter sucesso na vida financeira, é principalmente esse. Você terceirizar o seu fracasso financeiro nas costas de alguém. Nas costas de um governo, nas costas de um negócio, nas costas de um sócio, nas costas de um amigo. A gente sempre tem alguém pra poder falar, não, mas não tô dando certo por causa disso. Ah, não, porque a empresa ela é ruim demais. Não, não me paga o suficiente. Não. O problema tá com você. E aí, quando você entende isso, que o problema tá com você, do seu fracasso financeiro, de você não ter as coisas que você se planejou pra ter, que você não realizou seus objetivos ainda, você começa a sair de uma posição passiva pra uma posição ativa, onde você tem a chance, você tem o poder pra poder mudar aquela situação. Dá pra entender? Lá no escritório mesmo, às vezes o Leandro fala alguma coisa comigo, eu falo assim, vida, o problema foi nosso. Por quê? Porque aí ele fala, não, mas às vezes foi uma entrega atrasou. Uma entrega atrasou. A minha equipe deve saber, se tiver alguém na minha equipe aí vai falar. Às vezes uma entrega atrasou. Ah, não, mas a entrega atrasou porque o caminhão aconteceu isso. Você vê, um problema simples, tá? Eu falo, não, mas a gente errou. Porque se a gente tivesse falado com o cliente lá atrás, que ele tinha que se programar, quantos dias que a gente falou com... Eu fico caçando piolho, sabe assim, caçando piolho novo, pra falar que o problema tá com a gente. Porque se eu falar que o problema tá com a gente, eu ficar buscando isso, eu sei que pode ser que realmente foi alguma coisa, mas eu ainda acredito que foi a gente. Aí no próximo, já se programa toda antes pra não ter o mesmo problema. Dá pra entender? Então, sempre, tá? Gente, tem pergunta aí? Falei demais, eu não parei de falar. Eu não consegui ler as mensagens, que se eu ficasse lendo, eu ia me perder, tá? Mas eu vou resumir pra vocês as lições que eu falei hoje. Eu posso depois, se vocês quiserem fazer uma live só de financeiro. Como organizar o financeiro, porque aí já é mais técnico, né? Hoje eu queria falar de lição, porque o ano tá começando. E às vezes o que tá empacando o seu sucesso financeiro aí, de você realizar seus sonhos, adquirir tudo que você sonha, é porque você tá deixando de fazer alguma dessas lições aqui que eu falei, né? E aí a gente precisa estar atento a isso antes de partir para uma parte técnica. Ah, então vamos lá, fazer uma planilha então de entradas e gastos. Ah, tá, vou investir meu dinheiro aonde? Ah, quantos % eu invisto do meu salário? Isso é muito técnico, né? Mas isso não vai resolver a sua vida se você não tiver uma mentalidade de sucesso. Se a sua mentalidade ainda tiver de terceirização de problema, se a sua mentalidade ainda tiver de, ah, não, eu tô andando com pessoas muito assim, que não querem crescer, e eu continuo naquele ciclo, eu não faço nada pra mudar de ciclo, eu continuo investindo o meu tempo de forma errada, tá?
Ah, não, meu tempo é 24 horas e eu 5 no Instagram, não fazendo nada que me agrega, vendo a vida dos outros, não tô buscando uma aula, não tô buscando nada, mais 5 horas reclamando que tô com problema financeiro, 5 horas que, nossa, não passa ninguém na rua pra me vender meu produto, 5 horas culpando alguém. Ou como é que eu tô? Eu tô sem sonho, eu tô na vida com o GPS desligado, né? Tô sem rumo. Adianta, você vai fazendo um planejamento de eu vou ensinar pra vocês. Vamos fazer planejamento financeiro, gente. Ó, é isso, despesa, é saída, investe tantos por cento, guarda tanto, foi assim que eu fiz. Como que eu comprei meu primeiro carro? Como que a gente comprou o primeiro apartamento? Como que a gente faz hoje? Eu e o Leandro, por exemplo, uma coisa que eu tô evoluindo muito com meu marido é a questão da finanças unificadas, né? É uma evolução, porque na minha cabeça era muito assim, econômica demais, pão dura demais, né? Era muito eu. E agora a gente, é nós dois, né? Tudo é nós dois, tudo é nossa família. E como é que ensino isso pra vocês se vocês não conseguem quebrar essas crenças às vezes, né? Pra evoluir, sabe? Então, realmente, faz toda a diferença a gente quebrar tudo isso que eu falei com vocês antes de pensar na parte prática. Se vocês quiserem, depois eu faço parte prática, tá? Porque eu gosto disso. Mas eu acho que a parte de pensamentos é muito melhor. Então, vamos resumir aqui as lições que eu falei com vocês hoje. Primeira lição, antes de começar qualquer coisa, entregue nas mãos de Deus. Confiança, fé. Segunda lição, peça somente uma vez, o restante agradeça, né? Lembrar do filho birrento. Você vai o quê? Você vai dar mais rápido pra ele se ele te agradecer. Na hora ele vai comprar o presente. Então agradeça a Deus antes do sonho de realizado. Terceiro, se você tem medo, é que você tá com falta de fé. Medo é o oposto de confiança, tá? Medo é o oposto de confiança. Você tem que ter confiança e não medo. Quarto, você tem sonhado? Quais são os seus sonhos? Ou você tá na vida com o GPS desligado? Sendo que você tem tudo pra realizar, você tá com o GPS na sua mão, mas você prefere não ligar ele e ficar rodando, tá? Qual que é o seu sonho? Se você tem sonhado, quais são os seus sonhos? Lembrar que o como não é seu, o como é de Deus. Você tem que simplesmente ligar o carro e confiar, começar a buscar, né, as alternativas. Quinta lição, transforme seu sonho em pequenas metas pra você não ficar parado. Você fez o sonho, deixa eu pelo menos dar uma olhadinha ali, quanto que custa essa casa, naquele bairro ali, quanto que custa o aluguel do escritório que eu sonho, como é que é? Sexta lição, identifique onde você quer chegar, mas identifique suas maiores dificuldades para você buscar ajuda. Não fica sozinho se você tem dificuldade com dívida, se você tem dificuldade com, sei lá, que você é procrastinador, você sabe que você é procrastinador, busque ajuda, gosta de coisas parceladas, enfim. Isso vai atrapalhar o seu sucesso na vida financeira. Sétimo, frequência. Esteja ao redor de pessoas que vão te agregar. Você é a média das pessoas que você anda. Se você tiver ao redor de pessoas que não estão com sucesso financeiro, estão vibrando energia negativa, não querem crescer, não querem sair do lugar, você vai ser a média dessas pessoas. Se você estiver na média de pessoas que querem crescer, você vai crescer também. Oitava lição, seja feliz independente da área financeira. Porque o nome já diz, eu sou independente financeiramente, eu sou feliz independente financeiramente. A felicidade está em Deus, não está nas coisas desse mundo, né? Aqui o tempo é muito curto. E isso daqui, gente, eu tô falando pra vocês, mas quando eu tô montando, quando eu tô falando pra vocês, é uma coisa também que eu tô exercendo todos os dias, tá? É uma coisa que eu preciso exercer, preciso amadurecer sempre mais em tudo que eu falei pra vocês. Mas são coisas que eu já pratico, que eu acho que faz toda a diferença. Nona lição. O tempo é a moeda mais cara do mundo, o tempo é finito, todo mundo tem o tempo de nascer e de morrer. O que você tá fazendo com o seu tempo? Pra você ter sucesso na área financeira, você vai ter que estar disposto a abrir mão de algumas coisas no momento pra você ter sucesso lá na frente. Eu queria falar pra vocês, não, gente, precisa estudar, não, confia aí. Não, você vai ter que abrir mão. Eu, nesses anos todos, né, nesses 33 anos, que eu tô com 33 anos, eu já abri mão de coisa demais, mas eu não arrependo de nada. Já abri mão de comer uma coxinha, porque eu tava com vontade, porque eu tinha que economizar R$1. Várias, né? Uma vez não, gente. Várias vezes. Eu queria comer alguma coisa, eu não comia. Porque, e pra mim falar com vocês até dói, porque eu amo comer. Quem sabe? A Bruna ama comer, minha vida é comer. Então, eu tinha um objetivo muito maior, eu tinha um sonho, eu tinha uma meta, eu tinha que abrir mão naquele momento ali. Mas eu sabia que era por um período curto, porque depois a abundância vinha, a prosperidade ia vir. Então, vocês precisam pensar dessa forma também. Eu vou ter que estudar, então, 4 horas por dia, pelo menos durante 5 meses, porque eu tô muito perdida. Mas depois vai vir a abundância. Mas você precisa otimizar melhor o seu tempo. Você não pode deixar o tempo solto.
E a 10ª é, tenha autorresponsabilidade. Não terceirize o seu problema para o outro. Não terceirize o seu fracasso para o outro. Coloque que você tem poder de resolver, você tem a solução, tá tudo em você, né? Não terceirize o problema. Tenha autorresponsabilidade. É isso. Vou marcar pra vocês uma próxima live. Gostaram, gente? Que bom. Eu vou deixar salvo. Vocês estão pedindo pra deixar salvo, eu vou deixar salvo. É a primeira que eu faço aqui no meu Instagram. Vou deixar salva pra vocês, então. Mas vou fazer uma próxima de sucesso no negócio. Lições de sucesso pro negócio. O que eu tenho que fazer mesmo? Equipe. Tem algumas coisas que eu tenho que falar pra vocês ainda, gente. Quem tem negócio aí, o que é que fez diferença na Bruelo, por exemplo, né? O que fez diferença? O que fez diferença na Vise? O que tá fazendo diferença, né? Porque as empresas estão aí. Eu quero passar isso pra vocês, tá? Quem quer ter um negócio também, enfim, que sonha em ser empreendedor, vai usar muito. Vou marcar a próxima, tá? Que bom que vocês gostaram. Tira uma foto aí, gente, pra vocês divulgarem o pessoal assistir, que eu vou deixar salva. Printa aí e divulga no Instagram de vocês para o pessoal assistir. Vou deixar salvo aqui agora, tá bom? Amém, amém. Que Deus abençoe os planos de vocês também, Cleia. Saudade, vou ir no Sul te ver, tá? Muito obrigada por virem aqui participar comigo. Eu sei que sabadão, gente, as lives, quando a gente faz na Visa, é geralmente dia de semana e à noite. E pra muita gente é melhor, mas pra mim a barriga tá aqui, né? Vocês viram que tá enorme já. Daqui a pouco o cabelo tá nascendo. E pra mim eu falei, vou fazer o mais rápido possível, porque depois que o cabelo nascer, eu vou estar mais focada na princesa, né? Então, assim, vai ficar um pouco mais difícil fazer live aqui. Mas eu vou marcar a próxima assim que der, tá bom? Amo vocês. Muito sucesso pra vocês financeiramente aí, tá bom? Muito, ó, din-din no bolso. Beijo.